Aqui é o Diego e nesse livro fica muito claro que há males que vêm para o bem. Aqui é o Victor, não seja interesseiro, seja interessante. Aqui é o Leonardo e pega pra fazer. Aqui é o Homero e jamais me esquecerei das coisas que eu nunca me lembro. Cidade Pega Pra Fazer. Histórias que inspiram. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, humanos e humanas, crianças e crianças, empreendedores. Você que tá aí maluco fazendo seu negócio, tocando o barco, tá fazendo acontecer, tá pagando de doido. Então aumenta o volume. Esse é o Pega Pra Fazer. Fala, Diegão. Fala, Homero, beleza? Você tá bom, né, mano? Tô tranquilo, cara. Mais uma semana, mais um episódio. Vamos falar de que hoje, Diegão? Hoje a gente vai falar das lições de um livro, cara. Um livro muito bacana, chama Oportunidades Disfarçadas. Muito bom. Eu ainda não li o livro, mas a capa já me chamou a atenção, hein, mano? É um limão, né? É, o limão. Então pede o limão, faça a limonada. É isso aí, cara. Boa. Histórias reais de empresas que transformam problemas em grandes oportunidades, cara. Esse é o subtítulo do livro. E ele traz diversas histórias de empresas que criaram soluções, resolveram problemas e inovaram diante de dificuldades, cara. E é o que a gente fala sempre aqui, né, Diegão? Se o cara não tiver uma pitada de loucura, não vai, né, velho? Não vai, Tem cara. que ser meio doido. Tá chamando de doido, tá no caminho certo, né? E esse livro tá entre os meus preferidos, cara, porque ele permite que a gente aprenda com erros e acertos de grandes empresas, né? Nada melhor que aprender com o erro dos outros, né, cara? Pra não sofrer na pele. E eu fui estudar a pauta do nosso podcast de hoje, eu fiquei impressionado com a quantidade de empresa grande, mundial, multinacional, que teve à beira da falência, Diegão, e deu a volta por cima. Nesse ponto, cara. E no livro mostra que enfrentar os problemas de frente pode ser o início do nascimento de um novo produto ou até de um novo negócio. Boa. É isso que a gente vai falar aqui hoje com dois caras que também gostaram muito do livro. Já leram até mais de uma vez, né, assim como eu. Estamos aqui com um livro cheio de post-it colado, porque, cara, é uma história mais legal que a outra. E um deles é o Leonardo Ferraz, que o nome se confunde também aqui, muita gente já chama ele de Léo Fontesville, já virou sobrenome. E ele é empresário, cara, e um vendedor nato. Está à frente da Fontesville há mais de 10 anos, atendendo residências e empresas de Juiz de Fora e região. O cara é apaixonado por desafios e por atender às necessidades das pessoas. E a outra fera aqui é o Victor Casagrande. Victor Casagrande. Ele falou Victor, vamos falar Victor, mas eu só chamo ele de Victor. E o Victor também é empresário, graduando em Direito pela Estácio de Sá, apaixonado pelo universo do empreendedorismo e atualmente é sócio administrador da Casagrande Meias e também atua no mercado aí de barbearia e também é sócio proprietário da loja Cheiro de Flor, moda feminina. Tamo junto. O cara joga nas 11, hein, mano? Rapaz, cara. Caraca. É pau pra toda obra. E, galera, vocês também gostaram nesse ponto do livro? Assim, pra mim, o livro eu falei aqui nos bastidores antes, tá no top 5, assim. Pra vocês também tá mais ou menos por aí? Como que classifica aí o livro entre todos os que vocês já leram? Para mim também esse livro está entre o top 3, top 5 ali, mais ou menos. É um livro sensacional, poderosíssimo, um conteúdo riquíssimo. Inclusive eu já li ele 2 vezes, né? Essa é a segunda vez. Já tinha dado uma relida nele algumas vezes. E é um livro sensacional. Mais de 200 histórias diferentes. Então, assim, não tem como esse livro não estar entre os primeiros. E leitura rápida, né? Igual você falou antes. Exatamente. Né? Ele é tão fascinante que você sai de uma história, já entra em outra, e já entra em outra, e você bem começa dinâmico. a ter... Exatamente. Começa a ter vários insights, várias ideias. Então, assim, é muito bacana. E com você, Léo, como é que foi? Pra mim, deve ser o primeiro lugar ali do ranking. Top 1 do cara, hein? Com certeza, assim, abre muita mente pra gente viajar na história de outras empresas, viajar no que muita gente fez de diferente, pensou diferente, coisas que aconteceram ali, que às vezes acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. Então é aquela oportunidade disfarçada de fato que acontece ali. E dá aquele liga e desliga, né? A gente precisa ligar para a antena ali ficar de ouvidos atentos. Um livro desse é quase que um manual, então, né, Diegão? Você tá lá meio manual. que assim, faço ou não faço? Vamos chamar de doido. Você abre o livro, você
Vou fazer. Mano. E é Cara, engraçado na que dúvida, faça. É engraçado que a gente vai lendo e algumas situações, mesmo que não sejam exatamente daquela forma, mas a gente bate o olho e fala, cara, já aconteceu algo nesse sentido comigo e, putz, é muito engraçado por causa É o que disso, eu tava cara. ouvindo alguém falar ontem, eu tava já estudando o tema, e em algum podcast um participante disse o seguinte, é pouco provável que no mundo inteiro alguém nunca tenha tido um problema que você tá passando agora. Então, vai consultar a literatura, mano. Você vai achar a solução. É isso aí. É uma forma de você, né, se espelhar, ver o que outras pessoas já passaram, outras empresas e, cara, talvez valha a pena você seguir naquele caminho também, né? E a nossa geração, eu acho que tem que aproveitar bastante essa deixa que no mundo globalizado que a gente tá, a informação é muito mais acessível que muito tempo atrás. Na época que esses caras talvez não teriam a mesma informação, Verdade. A gente hoje tem isso assim, um acesso rápido, é mais aberto, então é só aproveitar e aprender e sair na frente. Inclusive esse livro, ele demorou, se eu não me engano, 7 anos de pesquisa, né, do autor. Então, imagina, o cara 7 anos pesquisando para entregar para você ler o livro em uma semana, em alguns dias. Então, assim, não tem como. São histórias bem, assim, objetivas. Vamos colocar assim, que foram os melhores momentos da empresa ou o nascimento da empresa, alguma coisa do tipo. Então, assim, para você tentar estudar uma empresa dessas aqui, de mais de 200, cara, você vai demorar muito tempo. E hoje o maior ativo é o tempo. Então, se você tem isso daqui na sua mão, né, internet, tecnologia a seu favor, cara, não tem como. E a gente vai dar alguns spoilers aqui, né? Boa. Contar alguma coisa que tem no livro. Mas uma coisa que eu acho... duas curiosidades, assim. A primeira é que o livro não é tão badalado, ele não é tão pop. Várias pessoas que eu indico... Eu confesso que eu não conhecia. Várias pessoas que eu indico, a pessoa fala, pô, é mesmo? Que legal, Verdade. que tema interessante. Verdade. Não sabia, nunca ouvi falar. E o livro não é lá tão novo, assim, né? E uma coisa legal que já saiu a segunda edição dele. O volume 2 saiu no final do ano passado, se eu não me engano, no final de 2019. Então, eu já tô com ele lá para ler, mas não li, justamente para não embolar as histórias aqui. O volume 2 é um outro episódio. É um outro episódio, exatamente. Boa. Aí grava um outro episódio sobre o número 2. E eu queria saber aí dos convidados, qual que é a maior lição que eles conseguiram extrair do livro? Léo, começa aí. Cara, para mim a maior lição é estar sempre presente de corpo e mente, com foco em oportunidades o tempo todo. É estar naquele lugar de fato. Então é observar tudo ao seu redor, ver tudo o que acontece, estar antenado ali. Para mim a maior sacada do livro é isso. É a atenção aos detalhes. Porque às vezes é coisa do nosso dia a dia que passa despercebido, a gente não enxerga naquilo ali uma oportunidade de negócio, acha que é muito simples, acha que é muito, não sei... Da rotina, do dia a dia, deixa passar, isso é assim, né, cara? mesmo, isso sempre foi assim, e às vezes ali está uma oportunidade fantástica, um negócio fantástico. Para mim, marca bastante, inclusive, a história lá do jogo imobiliário, cara. Pô, do banco imobiliário, do jogo tabuleiro, né? Exatamente. O cara tá em casa, desempregado, precisava só distrair a filha, criou uma brincadeira ali, naquilo o cara já consegue enxergar ali uma oportunidade que mudou a vida dele. Assim surgiu o banco imobiliário? Exatamente, por aí. É isso aí. Sério? É uma brincadeira Exatamente. de família, cara. Não lembro dos detalhes aqui, mas é nessa linha que o Léo falou mesmo. Muito bacana. Sensacional. E pra você, Vitor, o que você achou aí? Somando a visão do Léo, eu acho que é a mudança de mentalidade. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, você consegue observar realmente as oportunidades. Porque muitas das vezes as oportunidades são na nossa cara, o tempo inteiro. A gente vive num país cheio de problema, cheio de desafios. Então, cara, o que mais tem é oportunidade na sua frente. Só que a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Muitas das vezes por questões de mentalidade. Você foi educado de uma forma, entendeu? Você se alimenta de determinados conteúdos que não faz você abrir a sua visão, a sua mente. Então você não consegue enxergar o óbvio. Aí de repente chega um Uber da vida e muda completamente o meio de transporte. Aí você fala, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Simples, você continua pensando da mesma forma. Então a partir do momento que você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a enxergar as oportunidades até então disfarçadas. E uma parada que me chamou bastante atenção, outro dia eu ouvi o cara falando que onde tem problema tem alguém para arrumar a solução, né?
Então, a gente tem mania de falar que o povo, o Brasil é tudo ruim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas também é o melhor país para empreender, é o melhor país para você buscar crescer, né? É um país cheio de oportunidades. Que muita gente fala, né, que a máxima aí do empreendedorismo é resolver problema. Então, a gente já comentou aqui em outros episódios também que quanto melhor você resolver problema de mais pessoas, melhor você vai ser remunerado por aquilo, né? Então, as empresas de sucesso, você pode olhar que elas resolvem algum problema de alguma forma. O Vitor citou o caso do Uber, a gente já comentou também, eles não inventaram algo do zero, eles conectaram pontos, né, cara? Criaram uma tecnologia, né? Colocou no meio ali entre o passageiro e o táxi, vamos dizer. Porque até um tempo atrás não existia aplicativo de táxi, né? Era algo só telefone e tudo mais. Eu não lembro onde que eu vi, cara, alguém falando, ou ouvi, falando o seguinte: se você quer empreender, se você quer fazer alguma coisa na sua vida, nesse universo do empreendedorismo, para onde você estiver e observa. Você vai achar um problema. E quando você acha um problema, vai ter uma solução. Você só precisa trabalhar a sua mente até ela encontrar aquela solução ali. Ou você conversar com alguém, expor para alguém, que é um conceito também muito errado, né? A gente fica segurando tudo pra gente, esperando o melhor momento, o momento perfeito, e esse momento perfeito não chega, de repente alguém vai lá e lança na sua frente. Faz, né? Entendeu? Pega e faz. E o foco principal, acho que é o servir, né? O principal ponto do empreendedorismo é meio que no início. É claro que todo negócio ele precisa ser rentável, precisa de entrar dinheiro ali para se manter, mas o início mesmo, a base você se anula em prol da necessidade do outro, né? Você sai de cena pensando no outro e aquilo ali te traz resultado futuramente e tal, mas o foco não pode ser só na sua necessidade, o foco é no outro, né? Sempre. Exato. E, galera, qual que é o caso do livro aí que mais chamou a atenção de vocês e por quê? Para mim, o caso que mais chamou a atenção é um caso de um adolescente, né, 16 anos de idade, longe dos pais. Ele começou a vender enciclopédias de porta em porta. Você vai fazer igual o livro, contar a primeira história só no final falar o que é. Exatamente. O livro tem essa pegada que eu adorei, cara. Ele vai contando as coisas devagarzinho, você fica tentando adivinhar que empresa é essa, que empresa é essa. Que é o cara. Não, e você fica imaginando uma empresa, de repente o cara fala que é uma outra empresa. Você fala, caraca, é assim que foi? É essa a empresa, realmente, tem certeza? E é fascinante, por isso que é um livro fascinante. É um livro que você lê ele muito rápido, porque você não quer parar de ler. Mas... Segue aí, te interromper, só pra fazer sua observação. Mas, então assim, era um adolescente, né, 16 anos de idade, ele tentava ganhar a vida em Nova York, né, longe da casa dos pais, e já começa por aí, né, 16 anos de idade, tentando ganhar a vida longe dos pais. Quem hoje com 16 anos de idade está querendo fazer isso? Então já começa por aí, né? Então, vendendo enciclopédias de porta em porta. Só que o grande desafio dele era ter as mulheres, né, que ficavam em casa, porque ele batia nas portas, chamar a atenção delas. E todas as vezes que ele tentava vender enciclopédia para elas, elas não tinham interesse, ignorava ele. Então, assim, ele ficou um pouco desanimado. E ele conversando com um amigo dele, que era farmacêutico, né, dono de uma drogaria, e aí conversa vai, conversa vem, ele deu uma sugestão para ele. Falou assim, poxa, cara, por que você não dá um perfume? Porque as mulheres não estão interessadas nisso, enciclopédia. Elas não querem isso, elas querem ficar atraentes, querem ficar bonitas. Aí eles conversando e surgiu a ideia de criar uma amostra grátis de um perfume. Um brinde, né? Exatamente, um brinde. Junto com a enciclopédia. Então, assim, através desse brinde elas vão me ouvir. E assim ele fez. Aí eles desenvolveram, foi de porta em porta, e a primeira porta que ele bateu, e ele não ofereceu enciclopédia, ele ofereceu o perfume. Você deseja perfume? Você aceita o perfume? Perfume? Ou seja, chamou atenção. Era o que ele queria realmente chamar atenção. E ali ele começou, aí ele entregou para a mulher, né, a primeira que ele abordou, e ali ela foi e começou a experimentar, e ele falando do livro, da enciclopédia, que era um produto de alta qualidade, de luxo. Então, assim, ele tinha um produto na mão muito bom, só que estava abordando o cliente, o público que não era dele, de fato. E ali acabou as amostras, ele ficou muito desanimado com aquilo, e de repente ele andando na rua, uma senhora abordou ele.
e falou com ele, falou assim, poxa, deixa eu te falar, você tem aí aquele perfume, porque o meu esposo gostou e eu quero comprar mais 2. Aí ele, comprar mais 2? Como assim? Né? Poxa, eu vendo enciclopédia, não vendo amostra de produto, de perfume. Aí ele, na hora, surgiu e falou, opa, tem uma oportunidade aqui. Ele foi lá na drogaria do amigo e ali ele buscou e começou a vender para esse público, né, de porta em porta, que é realmente hoje, né, algo assim que talvez a gente não faça muito, mas na época era algo até mesmo para uma classe um pouco assim, classe média alta na época, se fazia isso, e ali ele foi inserindo novos produtos, né, na prateleira de produtos realmente dele, e foi onde surgiu a Avon. Foi a criação da Avon. E ali ele foi incrementando, né, novos produtos, foi crescendo, desenvolvendo. E hoje a Avon é o que a gente conhece aí. E assim, de um formato, de uma forma totalmente improvável, né? Vamos falar assim. Ele tinha um brinde, né? Virou... Exato. Produto, virou empresa. Exatamente. Então, para mim, assim, foi sensacional. É algo assim surreal e corajoso da parte dele, né? Desafiador, porque muitas das vezes o empreendedor ele tem um excelente produto e ele fala, cara, o meu produto é muito bom, então eu não vou abandonar esse produto de maneira alguma. E ele não abandona. E aí é onde ele não consegue enxergar essa oportunidade disfarçada e a coragem de mudar, né? É a mudança. Todos os dias a gente tem que mudar o tempo inteiro e foi esse caso dele aí. Algumas pessoas confundem a persistência com a teimosia. Né? Então, no caso do cara, bicho, o cara não estava vendendo enciclopédia, o negócio estava indo de mal a pior. Pô, começou viu que tinha demanda, o pessoal perguntando sobre o perfume. Cara, vamos começar a vender perfume, ver qual é. E de repente, pô, virou uma empresa, virou o principal negócio do cara. Se eu soubesse dessa do perfume, lá em 99 eu tinha usado perfume a meu favor. Nos planos funerários de porta em porta. Vendia plano funerário. Já vendi plano funerário de porta em piada porta. Fixa do podcast. Numa época em que você chegava na casa do cidadão e falava, vamos comprar um planinho funerário. Você quer me vender morte? Some daqui. Tá? Já cansei de ser tocado, rapaz, da casa dos outros. É igual aquele segura perfume, né? Tá vendo aí? É igual o cara que vende seguro de vida, né? Todo mundo quer correr dele. Léo, teve alguma história específica que te chamou a atenção? Cara, tem sim. E por coincidência, bem diferente da do Victor. Mas com a ideia muito igual que a gente trocou aqui agora e tudo. Eu separei aqui a história da Cadillac, que lá no meio da crise do petróleo, né, tava... Essa eu não lembro, cara. Sensacional. Muita história. Lá tava a crise do petróleo pegando e tudo, e as montadoras, vão mudar o foco aqui, vão tirar os carros luxuosos, os carros maiores, e vamos focar em carros mais econômicos. E a Cadillac entendeu que não. O público dela era o cara que queria um luxo, queria um conforto, e vou acreditar nessa ideia. Então, eu vou permanecer, vou mudar meu carro e vou criar um carro ainda mais luxuoso. Então, a ideia também de hoje a gente ter, sim, um olhar aberto, mas ao mesmo tempo ter feeling também para o negócio. Ter ali atenção aos detalhes de algo que está funcionando e, às vezes, assim, no meio de uma crise você se vê na necessidade, não é, na verdade, uma necessidade, você se vê querendo criar uma mudança onde não existe necessidade da mudança. Então, é necessário também permanecer com foco, o direcionamento ali para que ele, naquele momento, fez toda a diferença para eles e aí bombou. Então, é o nicho de mercado escolhido, é o trabalho específico que os caras eram bons. Talvez se mudasse o foco naquele momento, iria cair para um público que eles não conseguiriam atender com a mesma qualidade e não iriam crescer tanto. Só complementando o que o Léo falou, que também essa história do Cadillac é sensacional, é que ele fala também que os concorrentes dele não são as montadoras, né, de carro de fato. Ele tinha como concorrente era loja de diamante, de luxo. Então ele não vendia carro, ele vendia uma experiência, ele vendia um objeto de luxo de fato. Inclusive na época ele fez algo assim que hoje em dia algumas empresas fazem e assim assumem uma responsabilidade muito grande, que são poucas que fazem isso.
Na época, tinha uma classe, né, a classe negra realmente não tinha, não é que não tinha condições, eles não tinham acesso a esses carros de alto luxo, carros mais caros. E não era por falta de grana. Né? Não era por falta de grana. Então ele encontrou oportunidade ali. Poxa, eu tenho um outro público que eu posso oferecer esse produto e ainda melhor do que eu já ofereci, como o Léo falou. Exatamente. E aí foi aonde ele teve a virada de chave, enquanto as montadoras baixaram o preço, a qualidade do produto, ele investiu muito mais e entregou, na época, claro, né? Ele sofreu uma certa retaliação, mas passou por essa dificuldade, passou por esse desafio, e aí ele entregou os carros e conseguiu, de fato, superar e nadou de braçada, vamos falar assim, né? Um público que não era explorado e, assim, quebrou, literalmente, um paradigma na época, né? E isso é bacana que, às vezes, o foco está tanto no concorrente que, às vezes, você esquece de outros detalhes, né? A gente mesmo, no meio da crise lá, identificou. Nosso é a viagem. É o que nos tira o cliente. A concorrência indireta, né, a concorrência indireta, é viagem. Olha só. Então, é observar esses detalhes, né? Exato. Eu trabalhei numa empresa que, na época, a empresa ainda trabalha com isso, né, com softwares. Então, o pessoal usou esse raciocínio. Falou, pô, o dono da empresa lá que vai, na época, né, um tempo atrás, se informatizar, né, vai começar a ficar mais tecnológica. O cara, muitas vezes, o raciocínio dele é o seguinte: ou eu invisto num software para minha empresa, ou eu troco meu carro. Entendeu? Então era uma coisa meio assim, ele tem a grana, ou ele gasta de uma forma ou de outra, e acaba sendo a concorrência indireta. E o interessante é que hoje em dia a gente tinha um conceito antes de concorrência, né, cara? Hoje concorrente é aquele cara que toma o dinheiro do seu cliente. Não é mais o seu concorrente de fato que vende ou fabrica o mesmo produto, né? Então, assim, concorrente na minha barbearia é o cara que vai no outro lugar, deixa de gastar comigo. Então assim, não é mais o meu barbeiro do lado, uma barbearia do lado, uma loja de roupa do lado, qualquer outra coisa. A partir do momento que o cara tomou a decisão, vou consumir o seu produto, o seu serviço, e de repente ele não consome mais, né? Assim, claro, não é de forma genérica, né? Mas esse passa a ser o seu concorrente de fato. É o cara, e não necessariamente, às vezes, é o cara que presta o mesmo serviço que o seu, que tem o mesmo produto que o seu. Então, isso é algo que hoje o empreendedor ele tem que estar muito atento a esse ponto, porque as coisas mudaram, tudo mudou, né? E a gente precisa se adaptar também a novos conceitos, né? Isso aí. Uma coisa que eu acho legal falar é que no livro ele é dividido por capítulos, e nesses capítulos ele divide por situações, né? Então, assim, tem oportunidades disfarçadas nas crises, foi o que o Léo citou já rapidamente, na concorrência acirrada, nas reclamações dos clientes, na falta de recursos, nos erros, nos problemas pessoais, ou seja, são lições mesmo retiradas de empresa em todos esses âmbitos, né? Então, por isso que acaba pegando uma gama de situações aí, que é o que o Homero falou no início lá, que ele ouviu. Dificilmente vai ter algum problema aí. Algum problema inédito. E, cara, tem muito problema no livro que o pessoal transformou em solução. E aí, pegando um gancho aqui, a gente hoje está vivendo uma crise, né? A Amazon tem no livro isso, na época da bolha da internet, anos 2000, 2001. Eles tiveram uma redução de 95% no valor do mercado, precisou demitir vários funcionários. E aí o Jeff Bezos, né, ele olhou para o lado positivo da coisa, né? Ele percebeu e falou, cara, do mesmo jeito que a minha empresa está sendo afetada, as outras também estão, do segmento, né? E falou, cara, os outros vão falir, né? Então o mercado vai ficar mais aberto para mim. E aí tem uma frase dele que eu anotei aqui, um trecho. Ele diz assim: isso é saudável. É como se fosse um sistema biológico de seleção natural. Estamos passando por um período de consolidação. É do período de consolidação que saem os líderes, os mais fortes. E nós somos os melhores. Então, cara, é muito fera. É a visão do cara, que é o que está acontecendo hoje, né, cara? Muita gente que estava já capengando ali, não conseguiu seguir, e talvez os mais preparados, os inovadores, os que transformam limão em limonada é que vão sobreviver, né? E na abundância de crédito, quando o mercado está muito aquecido, é muito comum a gente
ver o pessoal querendo empreender, querendo investir, fazendo tudo, e às vezes se destacar no meio da multidão ali é muito difícil, né? Então, quando todo mundo tira o pé, até o livro tem uma parte que fala sobre isso, né? Quando todo mundo tira o pé, é às vezes a hora de você acelerar e sair na frente. Então, realmente é algo que nesse momento... E a crise ela é muito importante para as coisas mudarem, né? Senão permaneceria sempre igual e não teria graça. Exatamente, é a zona de conforto, né? A crise chega para tirar todo mundo do sofá. Exatamente. Então, assim, cara, se você não está esperando, se você não quer, não empreenda. Se você não empreenda, você vai correr o risco do mesmo jeito, que a empresa pode ir embora e você ir embora junto. Então, é risco para todo mundo. A crise, quando ela vem, ela afeta todos. Claro, de forma talvez menos prejudicial para uma segurança maior para outro, mas independente disso, hoje, mais do que nunca, essa pandemia que a gente está vivendo mostrou isso, né? Que não tem empresa, não tem pessoas, não tem cargo, não tem Estado, não tem empresa privada, não importa, todo mundo está vulnerável realmente. Ô, Miero, se um cara te pagasse uma dívida com uma máquina velha, você quer fazer o quê? Mano. Você quer passar pra frente? Séria? Cara, eu acho que eu tacava essa máquina na cabeça do sujeito, mano. Mas o tal do Roberto, cara, não anotei o sobrenome dele aqui, não vou lembrar. Ele recebeu uma máquina de produzir lã de aço. Com pagamento de uma dívida, cara. Ele tentou vender, não conseguiu. Falou, vou botar esse negócio pra funcionar. Vou botar esse negócio pra funcionar, cara. E aí, saiu aquele negócio de lã de aço emboladinho assim e foi oferecer pras donas de casa. Bombril, velho. Você tá zoando, sério? O Bombril, cara. Cara, eu tenho uma história com a Bombril verídica que eu preciso contar. Nunca contei pra você nem pra galera aqui, Diegão. Eu trabalhei no Bretas um bom tempo. Bretas Supermercados. Quando eu saí dos planos funerários, saí do quartel, eu fui pro Bretas, né? Não queria trabalhar mais com meu pai em obra e tal. E aí, trabalhando lá, o Bretas, na época, tinha plano de carreira para você crescer rápido. E com 6 meses de casa, já podia fazer prova para encarregado de setor, depois para gerente e tal. E eu cheguei a encarregado de mercearia, que era o encarregado de salão do supermercado, né? E aí eu fui fazer um treinamento lá na fazenda do Bretas, que é em Santa Maria de Itabira, pra cima de BH ali e tal. E aí, no último dia de treinamento, você chega lá na quarta, fica até o domingo. Domingo, quando você termina o almoço, os donos te recebem, entendeu? Na casa deles. Legal. É muito legal, cara. E aí, o seu Bretas lá, eu esqueci o nome dele também, só lembro o sobrenome, claro. Ele falou que, logo que fundou o primeiro Bretas, né, uma mercearia do bairro lá em Itabira e tal, eles compraram, o vendedor passou lá vendendo Bombril. Ele falou, virou pro irmão dele e falou, vamos comprar 60 pra nós testar, né? Ele achou que fosse vir 60 pacotinhos, veio 60 caixas, mano. Que beleza. Cada caixa acho que com 82 ou 72, não sei, entendeu? Estoque de Bombril. Ele falou, como é que eu vou fazer com isso? Ele falou que ficou com Bombril tanto tempo que por fim tinha umas cadernetinhas de anotar. Cadernetinha de mercearia, né? Aí a pessoa ia lá no final do mês, acertava a conta e ele dava um Bombril de brinde para começar a se livrar daquilo. Porque ele falou, o que eu vou fazer com tanto Bombril, rapaz? Interessante a história. Uma curiosidade, né? Eu anotei 2 aqui. A primeira é que virou sinônimo de categoria, né, cara? Como Durex, Chiclete, Maquita, Band-Aid. Pô, a marca ficou tão forte que virou sinônimo de categoria. E uma outra curiosidade interessante... pelo menos até o momento que o livro foi escrito, é que o Brasil é o único país no mundo onde uma marca conseguiu bater a Coca-Cola em índice de lembrança. Caraca! Bombril, cara. Bombril. Brasileiro. Meu Deus. Muito legal, né? A Coca-Cola que mudou a cor do Papai Noel, é importante lembrar, hein? Uma outra sacada aqui bacana é o blefe de 100 bilhões que Bill Gates deu. O cara, sem ter um componente pronto lá, sem ter o produto pronto. Falou que tinha. Ele falou que tinha, ligou aqui, ó. Tem até o nome do cara aqui, ó. Ligou pro fabricante do Altair. Aí ligou e falou, tá pronto aqui, custa tanto. O cara, beleza, eu quero. Então é aquele negócio. Se eu não me engano, esse Altair é um dos primeiros computadores que teve na época, né? Que isso, exatamente. Mano. E aí, o cara falou, pode fazer, tá fechado e tal.
E de repente o cara se vê, ó, agora eu tenho que me virar, tenho que achar, né? Corre atrás. E às vezes na nossa vida é por aí, né? Aparece uma oportunidade boa, fala, pô, bora, depois vê o que faz. Tem uma frase que o pessoal fala aí também, sobre trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Andando. Então nem sempre dá para esperar o momento ideal para lançar um produto, não dá para esperar, né, velho? não dá para deixar de passar, né? Não pode deixar passar. O Vitor estava comentando antes da gravação que já teve um caso que ele acabou falando, opa, isso aí já aconteceu algo nessa linha comigo. Qual que foi, Vitor? É interessante, tem uma história aqui no livro também que na década de 80, vamos pegar na mesma pegada do livro, né? Primeiro a gente conta a história, depois fala qual é a empresa. Revela agora não. Mas na década de 80, o mercado de videogames, né, deu um sinal de esgotamento e algumas empresas na época, até muito famosa, uma delas até a Atari, né, que eu era pequeno na época, mas eu cheguei a conhecer, então era um videogame super badalado. Então meio que deu uma esgotada na época e as empresas não sabiam o que eles iam fazer. Então ele falou, poxa, acabou a era do videogame, não tem como mais, vamos acabar, entendeu? Vamos encerrar as atividades. Só que teve uma empresa com os mesmos dados, as mesmas informações de pesquisas na mão, leu isso de uma forma diferente. Né? O que ela viu? Ela falou assim, nossa, talvez, na verdade, a história do videogame, né, o mercado do videogame só estava começando ainda, né, ou nem tinha começado ainda. Então, o que ele fez? Ele estudou o público dele, ele viu de fato que o público que ele abordava era um público que já tinha se esgotado, não tinha interesse mais nos seus produtos, nos jogos. Então, o que ele fez? Ele começou a abordar, na época, esse público era um público mais adolescente, mais jovem, então ele abordou o público mais novo, que na época com aquele joguinho do Mario Bros e tal, então ele começou a abordar esse público. E o que aconteceu? Essas crianças, né, o público mais assim, criança mesmo, começou a gostar muito, jogando em casa, todo empolgado. O público jovem, que era até então o público, né, dessas empresas, começou a achar estranho. Poxa, essas crianças empolgadas jogando. Ou seja, começou a ter interesse novamente no videogame. Então, o que ele fez? Ele monetizou com outro público, ele levantou grana, um mercado que estava saturado, acabando. Ele levantou grana, apresentando o produto dele para um outro público, e aí ele pegou e criou novos jogos com novos desafios para aquela categoria, para aquele público mais velho, e aí surgiu a então empresa Nintendo. E ali e passou um tempo que eles tomaram conta do mercado, se eu não me engano, de 70% a 80% do faturamento, tudo na mão deles. E nessa época, poxa, imaginar que o videogame poderia ter acabado, nessa época era algo assim, surreal. Como é que o negócio puxa o outro, né? Nessa época que o Victor tá falando aí, não sei se vocês lembram, década de 90, meados de 90, para quem tinha galera que conseguia comprar o videogame, tinha o Super Nintendo. Quem não conseguia comprar, tinham salas de games em toda a cidade. Isso era massa. Você alugava lá a hora, entendeu? Eu jogava videogame. O dia inteiro, né? Futebol, Street Fighter, Mario Bros. Tais maneira, muito maneiro, mano. Agora, bom, usar a criançada é apelação, né, cara? Eu conheço de cor vários desenhos, várias coisinhas. Eu que tenho criança dentro de ainda casa. assim, uma grande empresa como essa passa por crise. Você vê a Nintendo, o Victor comentou aí que veio o boom e tal. Em 2012, as coisas começaram a desmoronar lá, ó. Porque o Nintendo Wii U foi lançado e não teve boa aceitação pelo público. Depois de 5 anos, trabalharam lá, pesquisa de novo, estudaram. Vamos ver o que tá rolando. A companhia foi e lançou o Nintendo Switch, que vendeu 8 milhões de exemplares em poucos meses e recuperou a empresa aí, que tá bombando até hoje. Sensacional. E o mais legal, cara, que assim, isso aí não são só histórias, né, que a gente conta por aí. Nós da Casagrande Meias também, a gente passou uma situação um pouco complicada em 2015, 2016, naquela crise que a gente teve ali. E a gente, como a gente fabrica meias, né, então um produto secundário, não é um produto que as pessoas desejam, não é um produto de moda. Então, o que aconteceu? Surgiu a onda dessas meias divertidas, coloridas, e não era um público que a gente trabalhava na época.
E, poxa, aí começou todo mundo, o quê? Todo mundo faz, vamos pra essa onda louca, né? É sempre assim, né? Poxa, não tá dando bom aqui, então vamos pra onde tá todo mundo fazendo. Vai todo mundo remando no mesmo lugar. E aí, o que a gente fez? A gente surfou na mesma onda, porém com a outra prancha. E o que a gente fez? A gente simplesmente, ao invés de trabalhar com os produtos iguais, que eram os produtos esses de meias coloridas e divertidas, a gente começou a trabalhar com meias personalizadas. Então, além das pessoas... poxa, você pode ter sua meia colorida? Pode sim, mas você pode fazer ela do seu jeito. Então, a gente descobriu um público, a gente trabalhava com o público mais ou menos na pegada da Nintendo, né? Ela trabalhava com o público, foi saturado, no nosso caso, a gente foi praticamente engolido por causa do mercado externo, chegando e entregando produtos com 40%, 50% mais barato para o consumidor final. Caraca. Então, pra gente que é fabricante, né, nacional, era algo assim, totalmente surreal. Não tinha como ninguém sobreviver. Chinesa, Vitão? Meia chinesa, cara. Exatamente. O olhinho puxado lá. Exatamente. Gente, uma vez eu li, tem um tempo já, mas não tem muito tempo também não, que a China, não sei quem comprava quilo de tecido da China a 6 centavos. Isso não é tem verdade. muitos anos não, tá? Isso eu não é sei verdade. dizer que tecido Caraca. é esse, mas eu li em algum lugar que no Brasil comprava-se o quilo do tecido vindo da China a 6 centavos de real. Exatamente. Inclusive, 80% das empresas fecharam e começaram a revender. Porque não faz sentido eu fabricar mais. Eu vou revender. Compra barato e revende. Exatamente. E aí a gente não aceitava. Uma empresa desde 83, que já tinha passado por uma série de desafios e dificuldades. E falou, cara, isso é só mais um. Então vamos passar por cima, ou seja, a gente achou uma oportunidade disfarçada, a gente não ignorou a novidade do mercado, tanto que hoje a meia ela deixou de ser um produto secundário, passou a ser um produto de moda. Hoje você coloca a sua roupa para combinar com a sua meia. Isso é uma coisa de louco. E falando há 3, 4 anos atrás, isso não existia, isso não acontecia. Então a gente... poxa, resolveu com coragem, né, cara? Eu falo assim que o empreendedor ele tem que ter coragem de mudar na hora que tem que mudar. E o mais engraçado é que a gente está vivendo uma pandemia e as coisas da China hoje não chegam. E o que está acontecendo? A mesma galera está procurando a gente. Não só a gente, como as empresas que sobreviveram, que surgiram, outras empresas. Então, ou seja, existe agora uma demanda que até então a gente não atendia justamente por causa disso. Então, cara, é algo que a gente tem que entender. O empreendedor ele tem que entender que ele vai ter desafio, vai ter dificuldade, entendeu? Ele só precisa ter coragem para superar. É superação, cara. Não tem outra palavra na vida do empreendedor. Tem uma frase aí, até meio clichê aí, que na verdade as pessoas falam que é para você ser... As pessoas tentam ser melhor do que o seu concorrente. Tenta ser melhor do que alguém. Na verdade, você tem que tentar ser melhor do que você foi ontem, cara. Sacou? A partir do momento que você olha para o seu negócio, olha para o seu público, entende os números, os dados que você tem nas suas mãos, acabou. Você não precisa de mais nada. E é assim que a gente fez, é assim que outras empresas fazem, e é assim que várias empresas no livro, muitas histórias superaram, né, os seus desafios, suas dificuldades. Olha, essa aqui tem no livro um trechinho bem pequeno, mas eu acho que vale a pena a gente contar. 1965, e uma churrascaria, cara, tava mal das pernas, por um bom motivo até. Muito cliente, não conseguia atender, atendimento ruim, as carnes não chegavam, quando chegava trocado, e tava cliente até saindo sem pagar, né, cara? Aí o dono virou, olhou, reuniu a equipe, olhou para aqui e falou, gente, vamos fazer o seguinte, pega todas as carnes, tudo que sair, passa um pouquinho cada mesa oferecendo. Rodízio de churrasco. Caraca! Aí, rapaz! Inclusive, Tava criado, velho. eu fiquei sabendo dessa história através de você. Foi. Você me contou essa história, eu não sabia que era assim que surgiu, Cara, né? O rodízio de rapaz. carne. Imagina, o cara tá com um problema, dando tudo errado, o cliente insatisfeito. O cara falou, Um problema bom, né? Problema bom. Bom assim, né? Vamos falar assim, o cara tá vendendo muito, tem muito cliente, inclusive tá tomando até prejuízo, que a galera tá indo embora sem pagar. E de repente o cara entrega inventou todo um mundo. formato. Mano Rodízio. do céu. Caraca! E aí, cara, no livro fala que ficou tão popular que a rede Fogo de Chão levou o rodízio para os Estados Unidos, fez muito sucesso e, né, mais uma vez, até o momento que o livro foi escrito, a Fogo de Chão estava com 14 unidades nos Estados Unidos. Caraca, eu não anotei que o nome do cara é pra galera ler o livro, que lá tem todos os detalhes, mas
são histórias que surpreendem a gente e tem esse charme do cara ir contando aos poucos, você vai falando, o que é isso? O que será que é essa empresa? Que negócio é esse? E aí no final ele vai e solta o que é. E muitas vezes a empresa tem um sobrenome do cara, do fundador, e aí ele fala só o primeiro nome. Que aí só no final que ele vai falar o sobrenome, senão revela quem é, né? Sensacional. Pega pra fazer Sagacidade. Vamos pro Sagacidade aí então, galera. Victor, começa? Show de bola. Fica aqui a dica também da série O Sócio. Eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas ela tem no Marcos Lemonis, uma coisa assim. Exato, exatamente. Mais ou menos alguma coisa assim. Mas tem no YouTube e tem num canal, que eu também não me lembro agora, mas é sensacional. Ele é empreendedor, ele é investidor, ele é tudo. Então ele pega algumas empresas à beira da falência. Aleatoriamente. Exato. Na verdade, as pessoas mandam cartas para ele, né? Se inscreve, ele lê aquela que faz sentido para ele e ele visita. Então a grande virada é quando ele assina o cheque, né? Ele faz uma proposta para a empresa e ele toma a administração daquela empresa ali de fato para funcionar do jeito dele. E é muito bacana, cara, porque você pega várias informações de vários setores diferentes e inclusive fica até uma dica do livro do Érico Rocha, Sacadas de Empreendedor, que ele fala uma coisa muito sensacional, muito rica, que é o seguinte: todas as vezes quando você tiver algum tipo de problema, conversa com algum empreendedor de um outro setor diferente do seu. Porque o cara está acostumado a trabalhar de uma forma, talvez ele vai enxergar de uma forma diferente, ou você vai enxergar naquele mercado diferente de você, do seu no caso, e você vai implementar no seu mercado e assim surge uma inovação. Assim surge algo diferente que no seu mercado não tem, mas naquele mercado já funciona há muito tempo. Então, esse sócio, você tira muitos insights, muitas ideias. Cara, são coisas assim que você não para analisar no dia a dia, na sua empresa. A visão do cara é totalmente diferente. Exato. Ele é um cara, assim, super inteligente, com uma visão super aguçada. E, assim, cara, é sensacional. É sensacional. É Marcos Lemonis mesmo. Eu achei... Alguém me falou uma vez que ele era brasileiro, mas aí outro dia eu falei isso com um amigo meu. Ele foi olhar, não é brasileiro, mas pelo nome eu acreditei na época. Marcos. Cara, melhor do que a grana de um investidor desse é a inteligência do cara contigo no seu negócio. É o que a galera chama hoje de smart money, né, cara? Justamente. Às vezes o investidor ele entra com uma grana não tão alta, mas, cara, a inteligência, a rede de contatos do cara, enfim, experiência. A força do cara, velho, te vira junto. Inclusive tem algumas empresas até que buscam alguns investidores ou empreendedores justamente pelo conhecimento do cara. Entendeu? Não propriamente pela grana. E eu já passei por essa experiência no negócio que eu entrei recentemente. Era mais pela visão diferenciada do negócio que eu poderia agregar do que propriamente da grana. Entendeu? Então, isso é muito da legal. Técnica, da função, que você não entende nada. Exatamente. Você fazer aquilo ali, né? Exato. Você vem com uma ideia completamente diferente, você vem com uma visão completamente diferente, uma experiência, e ali são duas visões diferentes agregando, somando. Então, assim, cara, isso é riquíssimo, não tem dinheiro que paga isso. E aí, Léo? Cara, eu tive também aqui um pensamento que a gente adaptou lá na empresa. Você falando do Érico Rocha, Sacadas de Empreendedor. Uma coisa que a gente mudou lá, assim, recentemente, que eu consegui achar uma oportunidade fantástica de melhoria de processo, é no treinamento de novos colaboradores, cara. Eu sempre pegava, às vezes, pessoas viciadas, assim, no mercado, pessoas viciadas, assim, de hábitos mesmo de trabalho naquela determinada função, e às vezes não era exatamente aquilo que eu queria. E a gente, vamos contratar pessoas com o perfil que a gente precisa. Aí vamos treinar do zero. E naquilo, cara, as dúvidas daquela pessoa as dúvidas do consumidor e aquilo ali, cara, porque o cara tá entrando a fundo dentro dos detalhes da empresa, então ele começa a ter as dúvidas e a gente começa a aplicar todas as dúvidas que os caras têm ali, e isso facilitou demais, então é uma sacada. Sobre a minha dica aí de livro, eu vou O Poder da Perseverança, de Bruno Monteiro. Poder da Perseverança, de Bruno Monteiro. Para mim é um livro bastante rico também de informação. Mostra ali quanto que é importante perseverar numa ideia, num propósito e dar continuidade. Mano, separei duas dicas. O Shark Tank. Pra quem tá ouvindo a gente aí, assista no YouTube, tem só colocar lá Shark Tank Brasil. Tem Roberto Justus em algumas edições. Tem Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Tem o cara da Polishop, que é inteligentíssimo.
Tem uma menina mais nova lá, que é a Camila. Camila que Farani. Isso. Então, Fera. assim, vale a pena assistir. É uma dica. E outra dica que eu vou passar aqui né, buscando informações para esse programa de hoje, eu achei um artigo muito legal na revista Capital Econômico de um cara que chama Marcos... Deixa eu achar o nome aqui, Diegão. É Marcos Sardas, o nome da criança. O cara é bom, velho. Então, esse artigo do Marcos Sardas, nessa revista Capital Econômico, diz o seguinte: grandes empresas que quase faliram e hoje valem milhões. Procura lá no Google que você vai achar. É espetacular. O cara faz um resumo, né, bem sucinto. Fala aqui de várias empresas. Tem Starbucks, Pão de Açúcar, a própria Nintendo, que o Victor falou aqui, a Apple. Todas passaram por crise, venceram, então aí estourando de ganhar dinheiro. O Vitor falou sobre o sócio e veio aqui, a gente comentou aqui rapidamente o programa do Roberto Justo, do Aprendiz. Eu acho que tem um pouco disso também, uma mistura. E são programas que, cara, às vezes muita gente encara como entretenimento, aquela coisa de diversão, mas se você assistir com um olhar crítico, de aprendizado, com mente aberta, cara, aprende demais. Muita então, coisa. cai no mesmo ponto aí do Shark Tank, o Aprendiz, vale a pena muito pegar episódios que tem no YouTube lá, vale a pena demais, cara. E uma dica que eu vou reforçar aqui, não é jabá, né? Não tem, porque não é nada nosso, isso quem dera se fosse, o meusucesso.com, é do Flávio Augusto, de Geração de Valor, que a gente já fez episódio aqui, e lá também tem estudos de casos de empresas e de empreendedores que muitas vezes passaram por dificuldades enormes, tiveram a ponto de quebrar e conseguiram dar a volta por cima, e os caras contam isso, dão detalhes, e tem diversos outros conteúdos lá sobre vendas, finanças, várias outras coisas que não são exatamente sobre a história da empresa, mas que são conteúdos importantes para empreendedores, né? E, obviamente, no episódio com esse tema, cara, leia, compre esse livro, pega emprestado. Uma coisa legal que a gente viu aqui antes, eu não sabia, cara. Nossos amigos lá da Souza Gomes, o Diogo, esteve aqui participando. Eles têm uma biblioteca lá dentro, aberta ao público, que tem esse livro lá, né? Então dá para ir lá, pegar esse livro emprestado, tem um cadastro básico lá para fazer, e eu acho que eles já estão com mais de 500 títulos de livros. A biblioteca deles é riquíssima. É muito boa, cara. E aí, quem tiver livro em casa também quiser levar para lá, doar o livro, eles aceitam também, eles fazem o cadastro do livro todo, você consegue consultar pelo site deles se o livro está disponível. Pô, alto nível, cara, muito bom. Então acabou ficando uma dica emendada na outra aí. Até parece imobiliária, nem parece imobiliária, né? É isso que ele fala, a gente comentou. E não tem desculpa pra não ler, né, cara? Não tem. Hoje, além do Google aí, cara, você tem aqui uma biblioteca 0800. Então, assim, não tem desculpa, não tem como. Você pode tentar arrumar uma, mas não existe. Galera, deixa aí as redes sociais, como que o pessoal pode encontrar vocês aí. Vai lá, Léo. Massa. Fontesville.ambientes e a minha Léo.fontesville. O Léo Fontesville. Já era, virou sobrenome. Tá no sangue. Muito bom. Eu vou deixar aqui o Instagram, né, que é a rede social hoje mais acessada aí, que é Victor Casagrande F. E aí vou deixar aqui também o site da empresa aqui, que é www.casagrandemeios.com e .br, né? E da loja feminina que nós temos, que é Cheiro de Flor, moda feminina, e Los Brabos Barbershop. E galera, quem quer ficar por dentro aí dos episódios, mandar dica, pergunta, sugestão de tema, manda lá no @pegaprafazer ou no @Diego Brugiolo. Vai ser um prazer trocar ideia com a galera. Galera, bom demais estar aqui com vocês mais uma semana. Para me achar aí, homero.papaléguas, Homero com H, ou funkneurótico.com.br. Tô zoando. Agradecer você que ficou até o final aí. Na próxima semana tem mais Pega Pra Fazer. Valeu, Diegão! Valeu, galera. Um abraço. Valeu, abraço. Um abraço. Você ficou até aqui no final, né? Hoje quase dava um programa sertanejo, mano. Victor e Léo. Até semana que vem. Valeu. Obrigado por ouvir o Cidade Pega Pra Fazer. Compartilhe esse conteúdo com a sua galera.